Bom, essa é a questão 36 do vestibular 2019. E ela fala que em outubro de 2018, na Indonésia, ocorreu um terrível acidente aéreo com um Boeing 737 MAX 8 da empresa Lion Air, matando mais de 180 pessoas. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste por uma distância de 2 quilômetros e em seguida se deslocou para o norte, por uma distância de 15 quilômetros, antes de perder o contato com a torre de comando. Nessa situação, a alternativa que dá respectivamente os módulos dos vetores deslocamento resultante nas direções vertical e horizontal. Ok. Então, eu fiz esse desenho aqui para simplificar. Essa é a primeira parte do trajeto, de 2 km, e depois vem a parte do trajeto que tem 15 km antes do avião se perder, né? O que a gente basicamente tem que fazer é destrinchar essa imagem aqui. Ele pediu os módulos dos vetores nas direções vertical e horizontal. Então, destrinchando essa imagem na vertical e na horizontal, a gente tem essas duas imagens aqui. Essa aqui e essa aqui. A primeira coisa importante de perceber é que tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui, elas são iguais. A gente vai chamar aqui de D. Então, aqui é o D e aqui no outro também é um D, tá? Aqui tem 2 quilômetros. Aqui é um ângulo de 20 graus. E como ele quer saber o deslocamento vertical, a gente vai procurar essa altura aqui. Bom, como a gente tem o 20 graus, o ângulo de 20 graus, a hipotenusa que vale 2, e a gente quer saber a altura, que é o deslocamento vertical, o vetor de deslocamento vertical, a gente pode usar a ideia do seno, que é cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, a gente vai colocar isso aqui. Seno de 20 o cateto oposto é o que a gente quer saber, que é o H, perdão, sobre o 2, que é a hipotenusa. O exercício me deu que esse seno de 20 aqui vale 0,34, então a gente vai substituir 0,34, H aqui, porque eu estou isolando esse H, e como eu estou isolando ele, esse 2 aqui tem que passar para o outro lado, multiplicando. Então, aqui ele vai multiplicar. Quando fizer essa continha, vai achar um valor de 0,68 km. Então, essa é a nossa primeira resposta. Destacar aqui. Essa daqui é a nossa primeira resposta. Agora a gente vai para a parte do deslocamento horizontal. Aqui no deslocamento horizontal, essa é o deslocamento que ele fez no norte, né? Na direção norte, então aqui vale 15 km. De acordo com as informações do texto. Como eu disse, esse deslocamento que está aqui, esse D, ele é o mesmo que o anterior, e como a gente está falando do vetor resultante horizontal, se eu tenho um vetor aqui e eu tenho outro vetor aqui, a resultante dele vai ser essa linha tracejada que eu coloquei aqui. E para descobrir ela, é bem fácil, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus, então dá para usar a relação de Pitágoras. Vai ser x quadrado. Aí aqui o cateto adjacente e o outro cateto adjacente, que vai ser, então, 15 ao quadrado mais d ao quadrado. Essa vai ser a nossa formulazinha para achar o resultado final. Só que ainda tem que achar o d, né? Porque tem duas incógnitas aqui. Então, usando a mesma ideia do que a gente usou aqui para calcular a vertical,
a gente vai usar para calcular o D, inclusive com as mesmas informações, ó. Porque o ângulo aqui também é igual, 20 graus, ó. Aqui também 20 graus. E como esse D aqui é igual a esse, a gente pode usar esse 2 aqui, essa hipotenusa aqui. Só que como a gente está falando agora de cateto adjacente em vez de cateto oposto, a gente vai falar de cosseno. Então, em vez de ser seno, vai ser o cosseno de 20 graus. O D é o que eu quero descobrir, e ele é meu cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 2. O exercício me informou que o cosseno de 20 graus é 0,94. Então, a gente vai escrever isso, 0,94. Da mesma forma que anteriormente, a gente vai passar esse 2 para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai achar com isso que D é igual a 1,88. E agora sim que a gente vai substituir essas informações, né? O x ao quadrado, aí o 15 ao quadrado e o 1,88 ao quadrado. Isso vai me dar 288,53. E a raiz disso, quando eu passar esse ao quadrado para o outro lado, vai ser uma raiz, né? Então, vai ficar a raiz de 288,53. Calculando essa raiz de 288,53, vai achar 15,12 quilômetros. Então, o x é 15,12 quilômetros, e essa, sim, é a resposta final. Então, eu tenho aqui 0,68 como primeira resposta e 15,12 como segunda resposta. Nas alternativas, é a letra B aqui.